Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje trago de volta o quadro Histórias Verídicas. Portanto, se é a sua primeira visita aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo. Clica aí também no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. Caso você precise de uma consultoria particular, pode me enviar um e-mail para narcisistasemascara@gmail.com. E hoje eu trago a história de um amor decepcionante. Portanto, não percam esse conteúdo, porque essa história ela pode alertar vocês. Então, o e-mail que eu recebi é de um rapaz e ele começa assim: Bom dia, Carol. Gostaria que meu relato fosse interpretado por você e deixo à disposição para caso queira colocar no canal. Você tem a minha autorização. Vou alterar os nomes para que as nossas identidades sejam preservadas. Me chamo Mário, tenho 40 anos e às 7 comecei a me relacionar com a Maria. No início, era só relacionamento íntimo, sem compromisso, coisa que deixei bem claro para ela, pois estava saindo de um relacionamento de 10 anos e não queria me envolver com ninguém seriamente porque sentia que não era a hora. Maria era uma pessoa inteligente, bonita, com 20 e poucos anos e estava se formando, tinha um futuro promissor pela frente. Era extremamente meiga, tímida e muito introvertida. Não tinha muitos amigos. Na verdade, conhecia apenas uma amiga. Em todas as histórias que ela me contava sobre a sua vida, ela estava na posição de vítima. Sempre a culpa por tudo eram dos outros ou das circunstâncias, nunca dela. Este fato, de certa maneira, me cativou e acabei me aproximando ainda mais dela. Bom, pessoas maravilhosas, como eu já falei, né, o narcisista ou a narcisista, a pessoa abusiva, né, até mesmo o psicopata, eles podem chegar sim, se mostrando grandiosos, perfeitos, com uma vida maravilhosa, mas eles podem muito bem utilizar o vitimismo para atrair vítimas, principalmente quando eles percebem que essas vítimas são mais empáticas. Essas vítimas são mais cuidadoras, né? Elas têm um perfil cuidador, um perfil salvador. Então, para atrair essas vítimas, eles se fazem de vítimas. E sim, pessoa que você conhece, acaba de conhecer, e já vai contando um monte de histórias tristes, chorando, dizendo que o mundo não a entende, que a vida é injusta com ela. Fiquem de antena ligada nesse aspecto, porque sim, é também uma grande bandeira vermelha, tá? Então, continuando aqui, né? Vamos continuar aqui o relato. Ele continua aqui, né? Então, o vitimismo dela atraiu ele de uma certa forma. Nossa relação íntima era maravilhosa. Ela estava sempre a fim de ficar comigo e topava todos os tipos de programa que eu propunha, mesmo que fosse um simples tomar, por exemplo, uma simples taça de vinho e jogar conversa fora em casa. E isso era ótimo. Após 2 meses saindo juntos, acabei descobrindo que uma outra garota com quem saía antes da Maria estava grávida, o que me fez romper com Maria, para assumir a outra garota e, quem sabe, construir uma família. A reação de Maria foi extremamente exagerada. Ela ficou extremamente furiosa, me mandava mensagens me xingando e xingando a outra menina, né, que era a que estava grávida, e acabou que Maria descobriu o telefone da menina e fez a mesma coisa. Acabou que a outra menina infelizmente perdeu a criança e se afastou de mim. Maria, ao perceber isso, se aproximou dizendo que foi uma coisa do momento e que queria outra chance comigo. E eu acabei reatando o nosso relacionamento, que acabou evoluindo para uma coisa mais séria, um namoro. Então aqui, pessoas maravilhosas, né? O Mário, ele conheceu o lado desequilibrado, né?
o lado abusivo da Maria, que foi quando ele terminou o relacionamento. A Maria, ela começou a xingá-lo, a mandar mensagens furiosas, tanto para ele quanto para outra moça que estava grávida. Dizendo aqui para vocês, ele não estava traindo a Maria com a outra moça, tá? Pelo que ele colocou aqui, ele tinha se envolvido com essa moça, depois ele começou a se envolver com a Maria, mas não era nada sério, foi algo que ele deixou bem claro. E aí essa outra moça estava grávida, então ele decidiu romper com a Maria e assumir essa outra moça, que aí acabou perdendo o bebê e terminando com ele. O que acontece é que nesse tempo a Maria, ela já mostrou um comportamento completamente desequilibrado. Então, olha, ele teve 2 bandeiras vermelhas, o vitimismo da Maria, né? Nunca a culpa era dela, a culpa era sempre dos outros, e também o fato da Maria ter ficado furiosa e feito um escândalo, ter tido aí atitudes completamente tóxicas após ele assumir a outra moça. Então aqui ele já tinha uma bandeira vermelha de como a Maria era, tá? Mesmo assim, ele decidiu ignorar a intuição. 4 meses após reatarmos, Maria acabou esquecendo de tomar a pílula anticoncepcional e acabou engravidando. Coloquei esquecendo, porque a Maria, ela era muito responsável e nos 7 anos que estivemos juntos, nunca vi ela se esquecer de tomar pílula um dia sequer. Extremamente preocupada com isso, tá? Então aqui pode ser que ela tinha uma intenção, sim, de prendê-lo, porque narcisistas jogam sujo. Então, se eles escolhem uma vítima ali para ter uma relação, para formar uma família, eles querem segurar aquela vítima através de um filho, tá? Então, eles podem sim utilizar dessa arma baixa, né? E aqui, enfim, ele acabou se casando com a Maria e veio o Enzo, filho maravilhoso e que hoje está com 5 anos e é o amor da minha vida. A primeira coisa que a Maria fez quando casou comigo foi me afastar da minha família e amigos. Sempre exigia muito a minha companhia e atenção. Na época, eu tinha 2 empregos. Era necessário, pois quando me casei, precisei de dinheiro para arcar com as despesas que tinham crescido muito. Casa nova, família nova, criança pequena e muito gasto. Com poucos meses de nascido, né? Após o Enzo ter nascido, Maria pediu para que eu largasse o emprego e passasse mais tempo com ela, e que ela iria ajudar nas contas de casa, coisa que nunca aconteceu. Larguei um dos empregos e ela nunca me ajudou financeiramente. Sempre arquei com todas as despesas e não eram poucas. Os 2 primeiros anos de casado foram até bons. Maria continuou o processo de me afastar de todos e me aproximou da família dela. Era o tempo todo a família dela em casa, primos, tios, mãe, pai e irmãos. Saía um, chegava outro, sempre tratei todos muito bem. Mas quando raramente alguém da minha família ou algum amigo ia lá em casa, ela não os tratava bem. Sempre muito sutil, é claro. Eu ficava tentando disfarçar, quebrar o gelo, sempre pisando em ovos. E isso é uma atitude muito abusiva, pessoas maravilhosas. O narcisista, ele faz isso mesmo, tá? Ele vai afastar a vítima de todos que podem alertá-la. Ele afasta a vítima de todos para que ele possa controlá-la de uma forma mais fácil e destruí-la posteriormente, tá? Tudo começou a piorar no meu relacionamento quando decidi fazer uma segunda faculdade, pois precisava ganhar mais dinheiro pelos motivos citados anteriormente. Minha vida mudou de ponta cabeça. A primeira coisa que notei diferença foi nas relações íntimas. Já não era mais a mesma. A frequência despencou e sempre quando a procurava era uma desculpa em cima de desculpa, assim como a qualidade que sempre ela deixava a desejar. Parecia que ela usava
as relações íntimas como moeda de troca por bom comportamento. Sim, pessoas maravilhosas, né? Isso tem muito. A gente encontra vítimas que dizem: olha, Carol, eu não tenho paz, eu nem durmo porque o narcisista quer aquilo o dia inteiro, tá? Enquanto nós encontramos vítimas que falam: Carol, ele me nega relações. Ele me nega relações íntimas. Por quê? Depende muito também do tipo de narcisista, tá? Se for um narcisista cerebral, como eu já falei aqui no canal, eles não gostam de ter relações íntimas. Eles têm relações íntimas só para prender a vítima. Depois que a vítima já está presa, eles não gostam de ter relações íntimas com ela. Se for o somático, que é o tipo somático, né? Esse tipo de narcisista, ele é completamente promíscuo. Então, realmente, ele fica ali em cima da vítima, não dá paz para a vítima e, ao mesmo tempo, também fica ali na rua pegando todo mundo, tá? De qualquer forma, o narcisista, ele só utiliza a relação sexual para se autossatisfazer, ele não está nunca pensando na vítima, ele usa a vítima como se a vítima fosse uma boneca inflável e, ao mesmo tempo, para manipular a vítima e a vítima fazer o que ele quer. E quando ele retira a relação íntima, é uma maneira também de castigar a vítima, né? E de fazer com que a vítima tenha a autoestima dela completamente minada. De qualquer forma, a relação íntima para o narcisista é uma forma de manipulação, tá? Já deixando bem claro isso aqui. As brigas começaram a ser constantes, sempre por um motivo banal, ciúmes, que a essa altura começou a ficar extremo. Alguma coisa que deixei de fazer ou alguma coisa que me disse ou por algum motivo não fiz o que ela queria e comecei a perceber que o controle dela sobre mim passou a não ser tão sutil assim. Na frente de outras pessoas era um anjo, mas quando estávamos a sós era um caos. Sim, pessoas maravilhosas na frente das outras pessoas, geralmente eles utilizam, né, o falso selfie. Então, como eu já falei aqui no canal, eles vão mostrar para as outras pessoas que eles são pessoas incríveis e maravilhosas, né? Só nós que criamos intimidade com esses seres sabemos como eles realmente são dentro de quatro paredes, tá? A visão que eu tinha da minha relação era que era uma constante disputa. Se eu fizesse o que ela queria, eu tinha paz e sossego. Caso contrário, era briga atrás de briga. Eu sempre trabalhei muito e sustentava a casa praticamente sozinho. Estava estudando, procurando um futuro melhor, ajudava muito em casa e como nosso filho, mas sempre ela queria mais e mais. As crises de ciúmes eram constantes, assim como a desconfiança. Ela esperava eu dormir ou tomar banho para pegar o meu celular e mexia nele por meses a fio, querendo achar algo que me incriminasse, mas nunca achou, pois nunca fiz nada fora do meu casamento e respeitei muito a instituição familiar. Com o passar dos anos, a situação foi ficando insustentável. Ela me sugava muito, me sentia esgotado quando chegava em casa, sem energia, pois sabia que logo viria uma briga onde ela, em algum momento, jogaria a culpa em mim e ficaria alguns dias sem conversar comigo, que é o tratamento de silêncio. E quando voltava a conversar, eram mais brigas, mais culpas e, novamente, o silêncio. Acabei que não suportei mais essa situação e saí de casa, achando que a situação fosse melhorar, mas agora as mensagens, telefonemas e pessoalmente eram sempre a mesma coisa, um turbilhão de sentimentos e agressões vindos da parte dela, que acabava me deixando louco. Ela começava um assunto, jogava a culpa em cima de mim, se fazia de coitada e nunca assumia um erro sequer. Estou quase convicto de que estava me relacionando com uma pessoa com traços de narcisismo oculto, mas agora, graças aos canais como o seu,
estou aprendendo a me posicionar e não cair mais nesse jogo de manipulação. Quando começa o show, digo o show, pois parece bem isso mesmo, já me posiciono e consigo ganhar muita paz de espírito. Agora, há 5 meses que estou separado da Maria, ela continua o mesmo jogo, diz que me ama e que não sabe o que vai fazer sem mim, que pensa em tirar a própria vida, que é para eu voltar para casa, mas sinceramente não dou conta mais não. Só o que me preocupa agora é o Enzo, que tem que conviver com ela, e parece que já está sendo o novo alvo dela. Estou a cada dia que passa me blindando mais e tentando blindar meu filho para que não sofra o tanto que sofri. Obrigado pela oportunidade. Este desabafo foi muito importante para mim, pois só quem passa por esse tipo de relação sabe o tanto que é prejudicial e o tanto que é ter alguém com quem possa desabafar, e isso é importante. Esqueci de mencionar um fato interessante. Quando ela percebeu que eu iria sair de casa, ela parou de tomar pílula sem me avisar. E agora que saí, ela fica me procurando para termos nem que seja relações íntimas sem compromisso. Não sei não. Acho que tem um gatilho para me segurar aí. E ele termina o relato aqui. Então, pessoas maravilhosas, já falando aqui abertamente, até mesmo para o Mário, sim, ela pode sim, tá tentando aí fazer o hoovering, né? Essas tentativas que ela fala que vai se matar, eu vou me matar, eu quero ter relações íntimas sem compromisso, é tudo para puxar ele de volta para dentro do ciclo de abuso. Por quê? Ele sustentava a casa toda. Então ali ela encontrava nele um suprimento muito importante, que era a segurança financeira. Geralmente a mulher, quando ela é narcisista, né, ela visa muito esse aspecto. Não é só a questão do ego, né, dela ser considerada uma mulher bonita, incrivelmente inteligente e irresistível, mas ela também visa muito a parte material. Então é óbvio que ela quer o Mário de volta, porque ela quer continuar com a segurança financeira que ela sempre teve, que ele sempre proporcionou a ela. E para isso, nem que ela tivesse que ir lá ter uma relação com ele, engravidar novamente na esperança dele voltar para casa. Por quê? Ela já conhece o Mário, ela sabe que ele costuma agir de uma forma correta, principalmente em relação ao casamento. Então é tudo um jogo para que ela consiga trazer ele de volta. O conselho que eu dou para todas as pessoas, né, que são separadas é: pratiquem a pedra cinza. Resolvam na justiça pensão alimentícia, dias de visita. Se for conversar com um narcisista, que seja por telefone, porque dá para você gravar, ou que seja também por e-mail, porque ali fica documentado, e aí qualquer ameaça, qualquer chantagem, isso vocês podem utilizar até mesmo em processos, de repente até para pleitear aí a guarda dos filhos, para provar que aquela pessoa não tem condições de ficar com os filhos de vocês. Mas isso tem que ser visto com um advogado. Outra coisa também na pedra cinza: se possível, coloque uma terceira pessoa para intermediar a sua conversa com o narcisista. Então, um advogado, um pai, uma mãe, uma irmã de confiança, que vai passar a informação a respeito do filho para o narcisista e vai passar de volta a informação a respeito do filho para você. Nada sobre a vida do narcisista e nem nada sobre a sua vida. É só para falar referente às crianças. O que eu vejo é muita vítima que não consegue fazer a pedra cinza. E até mesmo ele aqui do relato ainda não entrou em pedra cinza, porque se ela está chegando nele e falando que quer ter relações sem compromisso, é porque ele não colocou a pedra cinza ainda. Não colocou, porque quando a gente coloca a pedra cinza é o seguinte: vamos conversar sobre o nosso filho. O assunto saiu disso, então eu não tenho mais assunto com você. Simples assim. Você não responde nenhuma pergunta que não seja referente à criança.
você não fala nada da sua vida pessoal, você não aceita entrar em nenhum assunto que não seja referente ao seu filho. E outra coisa, você não demonstra emoções, porque o narcisista, ele se alimenta de emoções. Então, por que a gente fala para fazer a pedra cinza por telefone, Carol? Exatamente por causa disso, porque por telefone você vai falar estritamente o necessário. Se o narcisista ele começar a falar outra coisa, você pega e desliga o telefone. O assunto terminou aí. Outra coisa, por e-mail, caso o narcisista fale algo que não seja referente ao seu filho, você nem precisa responder aquele e-mail. Você pega e já guarda para caso tenha ameaça ou alguma coisa assim que você possa utilizar ali perante a justiça contra o narcisista, aquele e-mail já serve como prova, tá? Então a pedra cinza é aquilo, pessoas maravilhosas, falar estritamente o necessário. Carol, eu tenho um filho pequeno que ainda não sabe se defender. Tudo isso tem que ser acertado com o juiz. Para isso vocês tem que procurar um advogado, desde dia de visitas, ou caso vocês entrem com guarda compartilhada, que hoje tem a guarda compartilhada, né? Caso precisem aí provar, de repente, uma alienação parental, que isso é crime, a pensão alimentícia, tudo isso através de um advogado e instituído por um juiz, e determinado por um juiz, tá? Com o narcisista, você fala estritamente o necessário. É esse o conselho que eu dou para todos vocês que têm filhos pequenos e se separaram, e é o conselho também que eu dou aqui para o moço, para o rapaz que me enviou o relato. Pedra cinza nela, Mário. Nada de ficar com conversinhas paralelas. Pedra cinza nela. Ela começou a se vitimizar, começou a te propor retorno para o relacionamento, a te propor relações íntimas, entendeu? Tentar puxar ali, né? Fazer uma chantagem emocional. Você já deixa ela falando sozinha. Se ela falar referente ao Enzo, aí sim, você conversa com ela. Fora isso, deixe ela falando sozinha, porque a gente não tem que ficar batendo palma pra maluco e nem pra maluca. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que você achou do vídeo de hoje? Caso você queira me enviar o seu relato, você pode enviar para o e-mail narcisistasemamascara@gmail.com. Lembrando que eu vou contando aqui no canal conforme a ordem de envio. Então, mesmo que você me envie hoje, pode acontecer de levar aí algumas semanas ou até alguns meses para que seja narrado aqui no canal, porque eu vou por ordem, tá? Não esqueçam também de seguirem a página do Instagram, no @narcisista_sem-a-máscara. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!